Crônicas do Amanhecer, por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 22 de setembro de 2017. Papa deseja felicidades a casal gay que batizou filhos na igreja. Parte 1. O Papa Francisco desejou felicidades para a família do líder do grupo Dignidade que representa a comunidade LGBT, Tony Reis. O casal, formado por Tony e David Arradi, adotou 3 crianças que foram batizadas na Igreja Católica, a Catedral de Curitiba, em abril deste ano. Após o batizado de Jéssica, Felipe e Alison, Tony enviou uma carta ao Papa comunicando o batizado das 3 crianças. Nós tivemos o evento e isso nos fez muito feliz com a benção da igreja para as crianças, era desejo delas serem batizadas. Como fomos visitar Roma, mandamos uma carta agradecendo à Igreja Católica por ter nos recebido e nos aceitado, já que nós, homossexuais, fomos historicamente queimados pela Santa Inquisição, afirmou. Ao voltar de viagem, a família encontrou a carta assinada pelo assessor do Vaticano, Monsenhor Paolo Borgia, com a foto e assinatura do Papa Francisco. Nós ficamos muito felizes e emocionados. É um assunto íntimo e familiar, mas nós resolvemos divulgar para mostrar que alguma coisa está mudando na relação da igreja com a comunidade LGBT, comemorou. É a carta de um sumo sacerdote e é isso um fato. Fiz questão de mostrar o papel timbrado e as assinaturas para que não haja dúvidas, contou. As felicitações foram encaminhadas através de Borgia. Ao agradecer, da parte do sucessor de Pedro, o testemunho de adesão e as palavras de homenagem, posso acrescentar também o Papa Francisco lhe deseja felicidades, invocando para a sua família a abundância das graças divinas, a fim de viverem constante e fielmente a condição de cristãos, como bons filhos de Deus e da Igreja, ao enviar-lhes uma propiciadora bênção apostólica, pedindo que não esqueçam de rezar por ele. Diz a carta. A família vem se transformando através dos tempos, acompanhando as mudanças religiosas, econômicas e socioculturais do contexto em que se encontram inseridas. Presentemente há novas formas de relacionamentos afetivos, tornando muito complexa a acepção para o termo família. Entre o namoro, o noivado e o casamento há inúmeras probabilidades de relacionamento que nem sequer constam no dicionário. Existem famílias com uma estrutura de pais únicos ou monoparental, tratando-se de uma variação da estrutura nuclear tradicional devido a fenômenos sociais, como o divórcio, óbito, abandono de lar, relações extraconjugais ou adoção de crianças por uma só pessoa. Existem também as denominadas de famílias alternativas, sendo elas as famílias comunitárias e as famílias homossexuais. Neste último caso, existe uma ligação homoafetiva que pode incluir crianças adotadas ou filhos biológicos de um ou ambos os parceiros. O homem é um ser social, monogâmico por natureza, geralmente somente se realiza quando compartilha necessidades e aspirações na conjuntura elevada do lar. Mas o que é lar? Não pode ser configurado como a construção material, para abrigar os que aí residem, isto porque o concreto, os tijolos, o teto, os alicerces e os móveis são a residência. O lar, todavia, são a renúncia e a dedicação, o silêncio e o zelo que se admitem àqueles que se atrelam pelo grupo familiar. E a família, mais do que o resultante consanguíneo, são os ideais, os sonhos, as lutas, os sofrimentos e as tradições morais elevadas. O Papa Francisco está correto, pois todo grupo familiar necessita de apoio religioso e evangélico para alcançar seu equilíbrio moral.
Não se deve permitir que a competição do casal, as buscas do status, do dinheiro e dos destaques sociais roubem o equilíbrio que a felicidade da família requer. Como se não bastassem tantos óbices, há muitas famílias vivendo agressividades múltiplas, influenciadas pela televisão, em face da violência que é diariamente veiculada pelos noticiários, pelos documentários, pelos filmes, pelas torpes telenovelas e pelos programas de auditório cada vez mais obscuros de valores éticos. Familiares assimilam, subliminarmente, essas informações e, no cotidiano, reagem, violentamente, diante dos desafios da vida ou perante as contrariedades corriqueiras. O Espírito e Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Pensamento e Vida, esclarece que no grupo familiar temos os vínculos de ascensão e exultação que já conseguimos tecer, por intercessão do amor vivido, mas também temos as algemas de constrangimento e aversão, nas quais recolhemos, de volta, os clichês inquietantes que nós mesmos plasmamos na memória do destino e que necessitamos desfazer, à custa de trabalho e sacrifício. Paciência e humildade, recursos novos com que faremos nova produção de reflexos espirituais, suscetíveis de anular os efeitos de nossa conduta anterior, conturbada e infeliz. A visão espírita da família traz um dado novo que é a reencarnação, onde o espírito encarna inúmeras vezes para evoluir, e agudo, a compreensão espírita permeia uma posição de extremo equilíbrio. Embora enfatizando a natureza imortal do ser, apoiada na visão evolutiva e da reencarnação, de modo algum a doutrina despreza ou diminui a vida terrena. Nem poderia, uma vez que ela não é uma exceção, nem castigo ou exílio, como às vezes se propala, dando seguimento à afirmação cristã da precariedade da vida humana, como mera transição para o céu ou o inferno. Em outras palavras, o Espiritismo dá grande ênfase à vida terrena. Para o espírita, a encarnação não é um constrangimento. No nosso nível evolutivo, ela é uma decorrência natural, desejada e imprescindível. Na medida que o Espiritismo nos liberta das velhas contradições do cristianismo a respeito da ação divina e do pecado, vamos compreendendo que encarnar representa uma condição necessária e que cada vida corpórea, matizada pelo esquecimento do passado, representa uma aventura, um caminho a ser percorrido com surpresas, vitórias, fracassos. Nessa vida o espírito exprime seus sentimentos, medos, desvios e acertos. Mas é também da sabedoria divina, que a encarnação promove um processo de desvinculação das personalidades anteriores e, embora guardando, como é compreensível, o hino de si mesmo, apresenta-se no mundo aberto, desguarnecido, pronto para receber influenciações que são decisivas para definir. Isto é, o esquecimento das vidas passadas é, justamente, o instrumento capaz de permitir ao reencarnado viver a vida como se fosse a primeira e única vez que o faz. Por isso esse modelo não cria qualquer diferença ou condena as manifestações comuns e naturais, sejam sexuais ou afetivas que geralmente constroem as relações familiares. Afirma Jaci Regis em seu artigo Contribuição do Espiritismo para uma Nova Família que, bem compreendido, o Espiritismo é instrumento de libertação e expansão da consciência. A reencarnação, como vimos, é um instrumento do processo evolutivo do ser imortal. É um segmento repetitivo, na nossa fase atual, de aprendizado e reajustamento psicológico, emotivo e moral. No vocabulário espírita, as expressões castigo, punição, expiação, provas, relativamente ao ser e à vida corpórea, devem ser entendidas, sobretudo, como oportunidades. Ou seja, a divindade não pune, oportuniza.
devido às realidades espirituais dos habitantes deste planeta e às implicações culturais, o lar só será oscilar, conforme forem cultivados pelos seus componentes valores positivos. Isso não significa uma homogeneidade total, pois, pragmaticamente, a família é um polo de conflitos. De conflitos porque reúne em seu espaço afetivo todas as paixões e aspirações humanas. Nele reúnem-se espíritos vivenciados, em busca de uma nova oportunidade de crescimento que a encarnação permite. Essa visão espírita é extremamente moral, mas não moralista. O espiritismo baseia-se nos fundamentos da moral de Jesus de Nazaré. Todavia, a filosofia de vida determina o comportamento. As informações e mesmo o conhecimento formal e intelectual das coisas, nem sempre consegue mudar os impulsos afetivos, nem direcionar convenientemente as emoções. O sentimento é que estabelece a forma de vivenciar. E o sentimento é produto de um complexo de percepções do espírito, que tem que manipular, entretecer-se com variáveis afetivas que incluem o medo, o desejo, a rejeição e o amor, este compreendido, antes de tudo, como uma forma de sentir-se aceito, protegido, sustentado afetivamente. É a partir dessa matriz que o comportamento se realiza na relação, pois podemos saber que não devemos fazer algo mas fazemos, temos conhecimento que certas formas de agir são prejudiciais e mesmo assim as executamos. Dito isto, consideremos a base moral das relações. É certo que existe uma moral social, coletiva, cultural. São crenças, costumes e leis que estabelecem os limites da relação entre as pessoas, nas quais a família se insere. Pois a moral, em resumo, é a maneira como cada um se relaciona consigo mesmo e com os outros. Todavia, é também da concepção espírita que existe uma lei natural que estabelece limites e canalizações da afetividade, de modo a que a pessoa se encaminhe, pelo melhor caminho possível, para encontrar uma relativa harmonização com a lei. Essa compreensão será a baliza da moralidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 22 de setembro, por Feijão.